A Arena da Mente, forjando o trader antifrágil. Introdução: o concurso de beleza que todos perdem. A jornada para a maestria nos mercados financeiros começa com uma reavaliação fundamental da própria natureza do jogo. Uma analogia perspicaz, proposta no material de origem, compara o mercado a um concurso de beleza onde o objetivo não é identificar a concorrente objetivamente mais bela, mas sim prever qual delas será escolhida como a mais bonita pela maioria dos jurados. Esta intuição captura, com notável precisão, um dos conceitos mais profundos e contraintuitivos da finança comportamental, o concurso de beleza keynesiano. Em sua obra seminal de 1936, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, o economista John Maynard Keynes utilizou esta mesma metáfora para explicar as flutuações de preços nos mercados de ações. Keynes argumentou que os investidores profissionais não se preocupam em estimar o valor fundamental de um ativo, o equivalente a julgar a beleza por méritos próprios. Em vez disso, eles se dedicam a antecipar qual será a opinião média do mercado. Este processo, no entanto, não para por aí. Um investidor mais sofisticado tentará antecipar o que a opinião média espera que a opinião média seja. Como Keynes escreveu, atingimos o terceiro grau, onde dedicamos nossas inteligências a antecipar o que a opinião média espera que a opinião média seja. E há alguns, creio eu, que praticam o quarto, quinto e graus superiores. O mercado, portanto, não é uma busca pela verdade objetiva, mas um jogo recursivo de antecipar as antecipações dos outros. O sucesso não advém de estar certo em um sentido absoluto, mas de estar sincronizado com a psicologia coletiva. Esta premissa redefine radicalmente a natureza da análise de mercado. A análise fundamentalista tradicional, que se esforça para calcular um valor intrínseco preciso para um ativo, é análoga a tentar escolher a concorrente realmente mais bonita com base em critérios objetivos e pessoais. É um exercício nobre, mas que pode ser totalmente irrelevante para o resultado do concurso. Por outro lado, a análise técnica, que estuda os gráficos de preços, está intrinsecamente mais alinhada com a realidade do concurso de beleza. Os gráficos de preços são a manifestação visual direta das decisões de compra e venda da multidão, um registro da opinião média. Em tempo real, estudar um gráfico é como estudar as pesquisas de opinião e o sentimento do público para prever o resultado do concurso. Um experimento conduzido pela National Public Radio, NPR, validou empiricamente a teoria de Keynes. Os participantes foram divididos em dois grupos. Um escolheu o vídeo de animal que considerava mais fofo, enquanto o outro escolheu o vídeo que acreditava que a maioria dos participantes consideraria o mais fofo. O segundo grupo foi significativamente mais preciso em prever o vencedor, demonstrando que prever o comportamento do rebanho é uma habilidade distinta e crucial. Assim, a premissa inicial de que o mercado é sobre prever o que a maioria fará argumenta implicitamente pela primazia da análise do comportamento do mercado sobre a análise do valor intrínseco para o trading de curto e médio prazo. Esta compreensão estabelece o palco para uma exploração mais profunda dos verdadeiros desafios do trading, que não residem nos gráficos ou nos balanços, mas na arena da própria mente. Parte I. O inimigo interno, nosso cérebro da idade da pedra em um mercado digital. A maior barreira para o sucesso no mercado financeiro não é a falta de informação ou de estratégias, mas a própria arquitetura do cérebro humano. Estamos operando em um ambiente digital hiperrápido com um hardware biológico que foi forjado nas savanas da pré-história, otimizado para um conjunto de desafios completamente diferente. Esta dissonância entre nossa natureza e a natureza dos mercados é a fonte da maioria dos fracassos dos traders. Subseção 1.1 O ciclo vicioso do medo e da ganância. Uma máxima de Wall Street afirma que o mercado é impulsionado por apenas duas emoções, medo e ganância. Embora seja uma simplificação, ela captura uma verdade fundamental sobre a psicologia de massa. A ganância domina durante os mercados em alta, levando os investidores a buscar enriquecimento rápido e a saltarem oportunidades especulativas, muitas vezes com pouca diligência. O boom da internet no final dos anos 1990 é um exemplo clássico, onde o mero sufixo .com era suficiente para atrair capital, inflando os preços a níveis excessivos e criando uma bolha massiva. Este é o momento em que a gente é ganancioso quando deveria sentir medo. Inversamente, o medo prevalece após uma quebra de mercado.
Quando os preços caem de forma sustentada, o medo de perdas adicionais desencadeia uma venda em pânico. Este comportamento de manada, onde os investidores vendem simplesmente porque todos os outros estão vendendo, tem o efeito autorrealizável de empurrar os preços ainda mais para baixo. A crise financeira de 2008 a 2009 exemplifica este fenômeno, onde o medo levou a vendas massivas nos pontos mais baixos do mercado. Este é o momento em que a gente sente medo quando deveria ser ganancioso. Este ciclo emocional leva a maioria dos investidores a fazer exatamente o oposto do que a lógica dita. Eles compram alto, no pico da euforia, e vendem baixo, no fundo do desespero, invertendo o princípio fundamental de comprar na baixa, vender na alta. Essa resposta não é um sinal de fraqueza individual, mas um resquício de nossa herança evolutiva. Nosso cérebro foi programado ao longo de milênios para fugir do perigo e buscar segurança a todo custo. Em um ambiente físico, essa aversão ao risco é uma estratégia de sobrevivência altamente eficaz. No ambiente abstrato dos mercados, ela se traduz em uma aversão paralisante a perdas financeiras, que nos leva a tomar decisões contraproducentes. Ferramentas como o índice de medo e ganância tentam quantificar esse sentimento coletivo, operando sob a premissa de que o medo extremo pode sinalizar uma oportunidade de compra, quando o sangue está nas ruas, e a ganância extrema pode sinalizar uma correção iminente. Subseção 1.2 A teoria da perspectiva e a dor da perda. Para entender a gramática por trás do ciclo de medo e ganância, é preciso recorrer à teoria da perspectiva, desenvolvida pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, um trabalho que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Economia. Esta teoria revolucionária desafiou o modelo econômico clássico do Homo economicus, o agente perfeitamente racional, ao demonstrar que as decisões humanas sob risco são sistematicamente racionais e previsíveis. O conceito central da teoria da perspectiva é a aversão à perda. A pesquisa de Kahneman e Tversky mostrou que, psicologicamente, a dor de perder uma quantia de dinheiro é muito mais intensa do que o prazer de ganhar a mesma quantia. Para alguns indivíduos, a dor de perder $1.000 só poderia ser compensada pelo prazer de ganhar $2.000 ou mais. Essa assimetria é o motor por trás de muitos dos comportamentos destrutivos observados nos traders. Ela explica cientificamente por que os traders se apegam a posições perdedoras, como descrito no material de origem. Realizar a perda é concretizar uma dor que eles preferem adiar a todo custo, mesmo que isso signifique arriscar uma perda ainda maior no futuro. A esperança de que a posição volte ao 0 a 0 é uma tentativa de evitar a dor psicológica da perda realizada. Além disso, a teoria revela um padrão duplo no nosso comportamento de risco. Somos avessos ao risco quando se trata de ganhos e buscadores de risco quando se trata de perdas. Diante da escolha entre um ganho certo de $500 e uma chance de 50% de ganhar $1.000, com 50% de chance de não ganhar nada, a maioria das pessoas escolhe o ganho certo de $500, apesar de o valor esperado ser o mesmo. Elas preferem a certeza de um ganho menor. No entanto, diante da escolha entre uma perda certa de $500 e uma chance de 50% de perder $1.000, com 50% de chance de não perder nada, a maioria das pessoas escolhe a aposta arriscada. Elas estão dispostas a arriscar uma perda maior para ter a chance de evitar qualquer perda. Este insight explica perfeitamente o comportamento paradoxal do trader amador. Ele se apressa em realizar um pequeno lucro, aversão ao risco em ganhos, e se recusa a aceitar uma pequena perda, permitindo que ela cresça, busca de risco em perdas. Subseção 1.3 O efeito de exposição, o hábito fatal do trader. A manifestação prática e mais devastadora da teoria da perspectiva no trading é conhecida como o efeito de exposição. Este viés, identificado por F. Scheffrin e Meir Statman em 1985, descreve a tendência documentada de os investidores venderem ativos que aumentaram de valor, vencedores, muito cedo, enquanto mantêm ativos que caíram de valor, perdedores, por muito tempo. Constantemente sugerir fazer uma parcial em uma operação lucrativa, mas nunca em uma perdedora, é uma descrição perfeita do efeito de exposição em ação. Este é um dos vieses mais robustos, penetrantes e prejudiciais documentados na finança comportamental, afetando tanto investidores novatos quanto gestores de fundos profissionais. É a consequência direta da assimetria da nossa percepção de risco. Somos avessos ao risco com ganhos,
O medo de que um lucro não realizado se transforme em uma perda nos leva a travar os ganhos rapidamente. O ditado lucro bom é lucro no bolso ou mais vale um pássaro na mão é a verbalização desse impulso. Queremos a certeza do prazer de um ganho realizado. Somos avessos a realizar perdas. A dor de admitir um erro e concretizar uma perda é tão grande que resistimos a ela. Seguramos a posição perdedora na esperança de ficar no 0-0, um comportamento que Schefrin descreveu coloquialmente como get even cheese, a doença de querer empatar. Este comportamento é profundamente irracional, especialmente em mercados que exibem momentum. A evidência sugere que, em muitos casos, as ações que tiveram um bom desempenho recente tendem a continuar com um bom desempenho, e as que tiveram um mau desempenho tendem a continuar com um mau desempenho. A ação racional, portanto, seria fazer o exato oposto do que o efeito de exposição nos compele a fazer, segurar os vencedores para permitir que eles desenvolvam uma grande tendência e cortar os perdedores rapidamente para limitar os danos. Esses conceitos, o ciclo de medo e ganância, a teoria da perspectiva e o efeito de exposição, não são falhas isoladas. Eles formam uma cadeia de causalidade psicológica interligada que explica a grande maioria dos fracassos no trading. Nossa programação evolutiva para o medo e a ganância é processada através da gramática mental da teoria da perspectiva, que por sua vez produz um bug comportamental consistente e destrutivo, o efeito de exposição. O problema do trader não é simplesmente ser emocional, é possuir um sistema operacional mental que é fundamentalmente incompatível com o ambiente de mercado. A solução, portanto, não é tentar suprimir as emoções, uma tarefa fútil, mas instalar um novo sistema operacional filosófico e estratégico. Tabela 1. Anatomia da autossabotagem do trader. Viés psicológico. Teoria subjacente. Monólogo interno do trader. Consequência destrutiva na carteira. Aversão à perda. Teoria da perspectiva, Kahneman e Tversky. Não posso realizar essa perda, ela pode voltar ao meu preço de entrada. Segurar perdedores até que se tornem perdas catastróficas. Efeito de exposição. Teoria da perspectiva, aversão ao arrependimento. Lucro bom é lucro no bolso. Melhor garantir este ganho pequeno agora. Cortar vencedores muito cedo, impedindo a captura de grandes tendências. Comportamento de manada, herd behavior. Psicologia social, medo de ficar de fora, FOMO. Todo mundo está comprando, não posso ficar de fora. O preço está subindo. Comprar no topo do mercado, logo antes de uma correção. Excesso de confiança. Viés cognitivo. Eu sei que essa virada vai acontecer. O mercado está errado, minha análise está certa. Adicionar a posições perdedoras, fazer preço médio para baixo, dobrando a aposta em um erro. Parte 2. Uma nova filosofia, surfar a onda, não prever a maré. Uma vez diagnosticada a doença psicológica que aflige a maioria dos traders, a busca pela cura começa. A solução não reside em um indicador técnico mais complexo ou em uma fonte de notícias mais rápida, mas em uma mudança fundamental de filosofia. Trata-se de abandonar a arrogância da previsão e abraçar a humildade da reação. Subseção 2.1. A falácia do comprar na baixa, vender na alta. O mantra comprar na baixa, vender na alta é, talvez, o conselho financeiro mais conhecido e, ao mesmo tempo, um dos mais inúteis na prática. A tentativa de executar essa estratégia é um ato de prepotência, pois presume que um indivíduo pode prever com precisão os pontos de virada do mercado. A realidade é que identificar esses pontos em tempo real é monumentalmente difícil. Em retrospecto, os gráficos tornam os topos e fundos dolorosamente óbvios, mas no calor do momento, a clareza desaparece. A dificuldade não é técnica, mas psicológica. O momento de comprar na baixa coincide com o ponto de máximo pessimismo e medo no mercado. É quando as notícias são terríveis, os analistas preveem o apocalipse e o instinto de sobrevivência grita para vender tudo e correr para a segurança. Da mesma forma, o momento de o vender na alta é o ponto de máxima euforia e ganância, quando parece que os preços só podem subir para sempre. Tentar agir contra essa maré emocional avassaladora é ir contra a própria fiação humana.
Muitos traders que tentam comprar na baixa acabam se tornando investidores de longo prazo por acidente. Eles compram uma ação em queda, acreditando ter encontrado fundo, apenas para vê-la cair ainda mais. Incapazes de admitir o erro e realizar a perda, devido à aversão à perda, eles se apegam à posição, esperando que ela volte, transformando uma negociação de curto prazo em um investimento forçado e muitas vezes desastroso. Até mesmo a abordagem de Warren Buffett, frequentemente simplificada como comprar barato, é mal compreendida neste contexto. Buffett não é um market timer que tenta adivinhar fundos. Ele mesmo argumenta que a dicotomia entre investimento de valor, comprar barato, e investimento de crescimento é falsa. Para ele, valor e crescimento estão unidos no quadril. O crescimento futuro de uma empresa é uma variável crucial no cálculo do seu valor presente. Sua estratégia consiste em comprar negócios maravilhosos, com vantagens competitivas duradouras, a preços justos, com a intenção de mantê-los por um longo prazo. Isso é fundamentalmente diferente da tentativa do trader de varejo de acertar o fundo exato de um movimento de preço de curto prazo. Subseção 2.2. A humildade e o poder do segmento de tendências, trend following. A alternativa à prepotência de prever o futuro é a filosofia humilde de reagir ao presente. É aqui que a sugestão, o ideal portanto é a gente comprar quando o mercado já está subindo e a gente vender quando o mercado já está caindo, encontra seu fundamento estratégico no segmento de tendências, trend following. O segmento de tendências é uma estratégia de investimento que não tenta prever ou antecipar os movimentos do mercado. Em vez disso, ela identifica uma tendência que já está em andamento e entra na direção dessa tendência, comprando ativos cuja tendência de preço está subindo e vendendo, ou vendendo a descoberto, ativos cuja tendência está caindo. A premissa é que as tendências, uma vez estabelecidas, têm uma probabilidade de persistir. O seguidor de tendências não se importa em comprar no fundo absoluto ou vender no topo absoluto, ele visa capturar a carne do movimento, o meio da tendência. A filosofia operacional do seguidor de tendências é o exato oposto do efeito de exposição. Ela se baseia em duas regras sagradas: cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem. Isso significa que a estratégia aceita um grande número de pequenas perdas. Muitas tentativas de seguir uma tendência resultarão em sinais falsos ou whipsaws, onde o trader entra no mercado apenas para ser rapidamente sotopado com uma pequena perda. No entanto, o objetivo é que os lucros das poucas negociações que capturam uma tendência longa e sustentada sejam grandes o suficiente para mais do que compensar a soma de todas as pequenas perdas. A taxa de vitórias de um seguidor de tendências pode ser inferior a 50%, mas a razão entre o lucro médio e a perda média é significativamente alta. A pesquisa acadêmica e a prática histórica demonstram a robustez desta abordagem. Estudos mostram que os benefícios do segmento de tendências existem há mais de um século e em uma vasta gama de mercados, incluindo ações, moedas, commodities e títulos. Talvez a característica mais atraente seja o seu desempenho durante períodos de crise. Estratégias de segmento de tendências demonstraram historicamente uma correlação zero ou negativa com os mercados de ações, especialmente durante crises prolongadas. Elas tendem a gerar retornos positivos quando os portfólios tradicionais estão sofrendo perdas severas, um fenômeno conhecido como crisis alpha. Durante o estouro da bolha da tecnologia e a crise financeira global de 2008, por exemplo, os índices de segmento de tendências registraram retornos positivos significativos. No entanto, é crucial notar que a estratégia pode ter um desempenho inferior em mercados laterais, sem tendência ou chope, onde sinais falsos frequentes podem levar a um período de drawdown. Tabela 2. Paradigmas de investimento em contraste. Atributo. Filosofia, caçador de topos e fundos. Filosofia, seguidor de tendências. Objetivo principal: prever pontos de virada do mercado. Participar de grandes movimentos de tendência. Fonte de vantagem: análise superior, capacidade de previsão. Disciplina rigorosa, gerenciamento de risco. Atitude psicológica. Arrogância: eu sei mais que o mercado. Humildade: eu não sei o que o mercado fará. Gatilho de entrada. Ponto de exaustão percebido, preço barato. Confirmação de que uma tendência já começou.
Gatilho de saída. Alvo de lucro predefinido, preço caro. Invalidação da tendência, stop loss. Relação com o erro. Uma falha a ser evitada a todo custo. Um custo inevitável e esperado do negócio. Subseção 2.3, para além do pássaro na mão, o risco calculado de Elon Musk. Com o exemplo de Elon Musk, vamos desafiar a mentalidade de aversão ao risco encapsulada no ditado "mais vale um pássaro na mão do que dois voando". Este ditado, que ele chama de tradução perfeita da mediocridade, é a filosofia por trás do efeito de exposição, a pressa em realizar um pequeno lucro certo em detrimento de um lucro potencialmente muito maior, mas incerto. A história de Musk após a venda do PayPal para o eBay em 2002 é uma poderosa refutação dessa mentalidade. Com os lucros da aquisição, que totalizaram aproximadamente 180 milhões de dólares para ele, Musk tinha o pássaro na mão, uma fortuna que garantiria uma vida de luxo e segurança. No entanto, em vez de se contentar com a certeza, ele fez uma aposta assimétrica e de longo prazo no futuro da humanidade. Ele reinvestiu a totalidade de seus lucros em empreendimentos de altíssimo risco e com horizontes de tempo de décadas, 100 milhões de dólares na SpaceX, 70 milhões de dólares na Tesla e 10 milhões de dólares na SolarCity. Ele apostou tudo, a ponto de, em suas próprias palavras, ter que pedir dinheiro emprestado para o aluguel. A decisão de Musk não foi uma aposta imprudente, mas um exemplo em escala de vida da filosofia de deixar os lucros correrem. Ele entendeu que o potencial de retorno de mudar o transporte, a energia e a exploração espacial era exponencial e valia o risco de perda total do capital inicial. Ele trocou a certeza de um pássaro na mão pela possibilidade de construir ecossistemas inteiros de pássaros voando. Esta é a mentalidade que um seguidor de tendências deve cultivar. A pequena perda de um stop é o custo para permanecer no jogo, e o pequeno lucro realizado prematuramente é a renúncia à possibilidade de um trade que pode mudar o resultado do ano inteiro. A transição de uma estratégia de caçar topos e fundos para uma de seguir tendências é, portanto, mais do que uma mudança técnica, é uma mudança filosófica e de caráter. A primeira abordagem exige que o trader acredite que pode prever e controlar a incerteza. É uma postura de arrogância inerentemente frágil. Se a previsão estiver errada, o resultado pode ser catastrófico. A segunda abordagem exige que o trader admita sua ignorância sobre o futuro e se concentre em reagir de forma disciplinada ao presente. É uma postura de humildade que é robusta à incerteza, pois não depende de uma previsão correta, mas de uma execução impecável de um plano de risco. Esta mudança de identidade, de um vidente para um surfista, é um pré-requisito para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo, e prepara o terreno para a construção da fortaleza mental necessária para executar tal plano. Parte 3. A arma definitiva, forjando uma mente antifrágil. Mesmo com a filosofia estratégica correta, o sucesso não é garantido. A melhor estratégia do mundo é inútil nas mãos de alguém que não tem a fortaleza mental para executá-la de forma consistente, dia após dia, em meio à volatilidade e à incerteza. A batalha final do trader não é contra o mercado, mas contra si mesmo. A vitória requer a forja de um novo tipo de mente, uma mente que não apenas suporta o caos, mas se fortalece com ele. Subseção 3.1. O estoicismo como sistema operacional do trader. Força, honra, autocontrole, virtudes que sustentaram o Império Romano. Essas virtudes são os pilares do estoicismo, uma antiga filosofia greco-romana que oferece um sistema operacional prático e robusto para a resiliência emocional e a tomada de decisão racional, especialmente sob pressão. O princípio mais fundamental do estoicismo para um trader é a dicotomia do controle. Conforme ensinado por filósofos como Epicteto, devemos distinguir claramente entre o que está em nosso poder e o que não está. Não podemos controlar os movimentos do mercado, as notícias econômicas ou as ações de outros participantes. Tentar fazê-lo é a fonte de toda ansiedade e frustração. O que podemos controlar são nossas próprias ações, nossa análise, nosso plano de trading, nosso tamanho de posição, nossos pontos de entrada e saída e, o mais importante, nossos julgamentos sobre os eventos. Ao focar exclusivamente no que está sob seu controle, o trader se liberta do fardo emocional de tentar gerenciar o incontrolável. Outra ferramenta estoica poderosa é a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males.
Em vez de esperar que o melhor aconteça, o estoico se prepara para o pior. Para um trader, isso significa visualizar ativamente cenários negativos antes que eles ocorram, uma grande perda, uma longa série de stops, uma falha de tecnologia. Ao contemplar esses eventos com antecedência, o trader remove o elemento de choque e pânico. A perda deixa de ser uma surpresa catastrófica e se torna um cenário antecipado para o qual já existe um plano de resposta racional. Finalmente, o estoicismo ensina a separar decisões de resultados. Em um ambiente probabilístico como o mercado, uma boa decisão pode levar a um mau resultado, e uma má decisão pode, por sorte, levar a um bom resultado. O trader estoico aprende a julgar a si mesmo não pelo lucro ou prejuízo de uma única negociação, mas pela qualidade do seu processo e pela sua aderência ao seu plano. O resultado está fora de seu controle, a execução disciplinada está inteiramente dentro dele. Subseção 3.2 Da robustez à antifragilidade. Absorver a dor e encontrar um sentido na dor. Isso nos leva além da simples resiliência para o conceito de antifragilidade, popularizado pelo ensaísta e ex-trader Nassim Nicholas Taleb. Taleb argumenta que o oposto de frágil não é robusto ou resiliente. Um sistema robusto resiste a choques e permanece o mesmo. Um sistema antifrágil, por outro lado, se beneficia dos choques, ele se torna mais forte, mais inteligente e melhor quando exposto à volatilidade, aleatoriedade e estresse. A hidra da mitologia grega, que crescia 2 cabeças para cada uma que era cortada, é um exemplo de antifragilidade. Para um trader, adotar uma mentalidade antifrágil significa ver as perdas e a volatilidade não como eventos negativos a serem meramente suportados, mas como fontes cruciais de informação e crescimento. Cada stop loss não é um fracasso, mas um feedback do mercado que refina a estratégia. Cada período de drawdown não é uma catástrofe, mas um teste de estresse que fortalece a disciplina e a convicção no sistema. Um sistema de trading antifrágil, assim como a estratégia de seguir tendências, é projetado para prosperar no caos, colhendo grandes recompensas de movimentos de mercado inesperados e extremos, os cisnes negros de Taleb. Este conceito se alinha perfeitamente com a pesquisa psicológica sobre o crescimento pós-traumático, PTG. Estudos com profissionais em áreas de alto risco e alto estresse, como militares, policiais e socorristas, mostram que muitos indivíduos relatam um crescimento pessoal positivo significativo após a exposição a eventos traumáticos. Eles desenvolvem uma nova apreciação pela vida, relacionamentos mais profundos, um senso de força pessoal e novas prioridades. Da mesma forma, uma grande perda financeira ou um período de fracasso no mercado pode ser um evento traumático para um trader. Se processado corretamente, através da reflexão, aprendizado e ajuste, esse trauma pode levar a um salto quântico em maturidade, disciplina e, finalmente, em desempenho. O trader não apenas se recupera, ele evolui. Subseção 3.3 A forja do caráter, disciplina, rotina e responsabilidade. A transição de uma mentalidade frágil para uma antifrágil não acontece por acaso. Requer prática deliberada e a construção de sistemas de apoio. A disciplina, a rotina e a responsabilidade são os caminhos para um resultado inevitável. A rotina diária é a base da disciplina. Traders de sucesso não abordam o mercado de forma aleatória. Eles seguem uma rotina consistente que estrutura seu dia e remove a tomada de decisão emocional. Isso normalmente inclui preparação pré-mercado, revisão de notícias, análise de gráficos, definição de metas claras para o dia, metas de processo, não de resultado, e uma revisão pós-mercado para avaliar o desempenho e aprender com os erros e acertos. O diário de trading é a ferramenta mais poderosa para a autoconsciência e o aprimoramento. É uma prática não negociável para qualquer trader sério. Um diário eficaz registra mais do que apenas os dados técnicos de uma negociação, preço de entrada, saída, PL. Seu valor real reside em documentar o estado emocional e o processo de pensamento do trader antes, durante e depois de cada operação. Ao registrar sentimentos de ansiedade, ganância, medo ou excesso de confiança, o trader começa a identificar padrões e gatilhos emocionais que levam a decisões impulsivas, tornando-se consciente de seus próprios vieses em ação e permitindo a correção consciente. O trading, no entanto, pode ser uma jornada perigosamente solitária,
o que torna fácil para os vieses e as emoções assumirem o controle. É aqui que parceiros de responsabilidade e comunidade se tornam vitais. Um parceiro de responsabilidade, accountability partner, ou um grupo de traders com a mesma mentalidade fornece um sistema de apoio externo que reforça a disciplina. Eles servem como um espelho objetivo, ajudando a identificar pontos cegos, questionando decisões impulsivas e fornecendo feedback honesto. Saber que outra pessoa revisará suas negociações no final do dia é um poderoso incentivo para aderir ao plano. Uma comunidade oferece apoio emocional, conhecimento compartilhado e um lembrete de que as lutas são universais, reduzindo o isolamento e promovendo a resiliência. Subseção 3.4 As altas apostas do fracasso. Concluindo as reflexões sobre responsabilidade e caráter com uma observação sombria, mas crucial, a ligação entre o fracasso financeiro e a destruição da vida pessoal, especificamente o casamento. Esta não é uma hipérbole. A pesquisa confirma que problemas financeiros são uma das principais causas de divórcio. Estudos indicam que questões de dinheiro, incluindo dívidas e infidelidade financeira, gastos secretos, dívidas ocultas, são citadas como um fator crítico em 20% a 40% de todos os divórcios. O estresse financeiro crônico gerado por perdas consistentes no mercado pode corroer a base de um relacionamento. A culpa, a vergonha, o ressentimento e a quebra de confiança criam um ambiente tóxico. O fracasso no mercado, portanto, não é apenas uma questão de perder capital. É uma ameaça existencial ao núcleo da vida pessoal do trader, à sua estabilidade familiar e ao seu bem-estar. Esta compreensão eleva a importância de todos os princípios discutidos: disciplina, controle emocional, humildade estratégica, de uma mera busca por lucro para uma necessidade de autopreservação. A jornada do trader, quando vista através desta lente, torna-se um microcosmo do desenvolvimento do caráter humano. O mercado financeiro funciona como uma forja implacável. Ele usa a alavancagem financeira para amplificar nossas falhas de caráter, impaciência, arrogância, indisciplina, medo. A busca por lucros consistentes força o indivíduo a confrontar e corrigir essas falhas de frente. O verdadeiro retorno sobre o investimento do trading, quando abordado corretamente, não é apenas financeiro. É um profundo desenvolvimento pessoal. O objetivo não é apenas construir uma carteira antifrágil, mas tornar-se um indivíduo antifrágil, capaz de prosperar em meio à incerteza em todas as áreas da vida. Conclusão: o caminho da dignidade. A análise abrangente da psicologia e filosofia do trading revela uma verdade fundamental: o campo de batalha mais importante não está no gráfico de preços, mas no espaço entre nossas orelhas. O mercado, em sua essência, é um concurso de beleza keynesiano, um reflexo da psicologia da multidão, onde a opinião coletiva, e não o valor intrínseco, dita os movimentos de curto prazo. Nossos cérebros, equipados com um software da idade da pedra caracterizado por vieses como aversão à perda, nos tornam fundamentalmente mal adaptados para navegar neste ambiente complexo e abstrato. A tentativa de superar essa inadequação com previsões mais inteligentes ou análises mais complexas é uma armadilha de arrogância. A solução reside em uma profunda mudança de paradigma. Estrategicamente, isso significa abandonar a tentativa fútil de comprar na baixa e vender na alta e adotar a humildade reativa do segmento de tendências, uma abordagem que aceita a imprevisibilidade e se concentra em participar de movimentos estabelecidos, cortando perdas e deixando os lucros correrem. No entanto, a estratégia por si só é insuficiente. Sua execução bem-sucedida depende da forja de um caráter resiliente, de uma mente que não se quebra sob pressão. O estoicismo fornece o sistema operacional para essa mente, ensinando a focar apenas no que podemos controlar, nosso processo, e a aceitar com equanimidade o que não podemos, o resultado. A antifragilidade de Taleb leva essa ideia um passo adiante, transformando os inevitáveis choques, perdas e volatilidade de meros obstáculos a serem suportados em catalisadores para o crescimento e o aprimoramento. O caminho para esta transformação é pavimentado com as ferramentas práticas da disciplina, a rotina diária, o diário de trade meticuloso e o apoio de uma comunidade ou parceiro de responsabilidade. Estas não são sugestões, mas requisitos para construir a força mental necessária para executar uma estratégia sólida em meio ao caos. No final, a jornada do trader transcende a busca por riqueza.
É uma busca por autodomínio. Dignidade. Este é, talvez, o indicador de desempenho final. A verdadeira vitória não reside no balanço de lucros e perdas de um único dia, mas na capacidade de manter a dignidade do processo. É a dignidade de executar um plano com disciplina impecável, de aceitar uma perda sem recriminação, de deixar um lucro correr com paciência e de aprender com cada experiência, boa ou má. A vitória e a derrota, como ele afirma, podem ter sabores muito diferentes, mas ambas devem passar pelo mesmo elevador da dignidade. É essa dignidade no processo, mantida com consistência inabalável, que, no longo prazo, forja não apenas um trader lucrativo, mas um indivíduo mais forte e virtuoso.